Então eu tive o privilégio de poder iniciar essa casa servindo o Carisma, onde eu leciono no Carisma Kids, na versão Teen e Kids. Inclusive tem até um aluno meu aqui na frente que eu amo muito, que não me dá nem um pouquinho de trabalho, é muito bênção, amo demais. Ele vai poder apreciar um pouco da mensagem e a introdução dela é parte do que eu ministro na disciplina de teologia. Segundo, eu pude trabalhar numa cela do Paradise 10 One por pouco mais de um ano, e hoje ela está nas mãos de um amigo amado que eu aprecio muito, que é o João, que tem dado um destino e um propósito nela, do qual eu tive o privilégio de começar e ele está dando sequência e estou feliz por ele também. E hoje trabalho diretamente com a juventude, inclusive nós estávamos ontem com a casa de oração, eu e o Johnny e o Nino, estamos trabalhando com esse propósito. Então já dá para perceber que eu sou bem ativo aqui na igreja e eu não caí de paraquedas. Segundo, haja vista que eu disse tudo isso para você, para mim poder estar aqui, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Para poder ministrar essa mensagem para você, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Então, eu espero que você aprecie aquilo que Deus tem para você essa noite. Entenda uma coisa, Deus nos criou para o encontro. E a minha mensagem vai se resumir a partir desse princípio que é absoluto em Deus. Então, por favor, para mim, em João capítulo 6, do versículo 22 ao 27. João capítulo 6, versículo 22 ao 27. João 6, 22 ao 27, todos encontraram? Amém? Então leiamos. No dia seguinte, a multidão ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco em que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. 25. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste do pão e vos fartais. Trabalhar não somente pela comida que perece, mas para aquela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Amém. Queridos, o versículo 28 por si só já faz o trabalho que eu vim fazer aqui hoje. Só a leitura dele já é o suficiente para eu poder começar a orar aqui e a gente começar a entender o que Deus está me trazendo, poder trazer para vocês aqui hoje. Essa resposta de Jesus é um tanto quanto forte, e ela pega algumas pessoas talvez de surpresa, porque nós estamos acostumados a falar sobre um Jesus pacífico, e esse texto em nada contradiz isso. Em nada contradiz isso. Jesus continua sendo pacífico, é um atributo de Deus, e Jesus é Deus. Só que a forma que ele está tratando essas pessoas aqui, nós vamos entender a partir do contexto, e nós vamos perceber o porquê que Jesus está falando dessa forma tão dura com essas pessoas. Só que primeiro, antes de chegar até aqui, eu quero introduzir essa mensagem com vocês a partir de um princípio que eu tenho julgado importante para a nossa geração. A nossa geração não tem entendido identidade nem propósito porque sabe muito pouco sobre a existência de Deus. Então, por que não pensar um pouco sobre a existência de Deus, quem é o nosso Deus, o que Ele está fazendo, por que Ele está fazendo e para onde Ele está nos levando? Haja vista que Ele nos chama para poder participar do plano eterno dele. Então, em relação à existência de Deus, vamos começar pelo que nós não somos enquanto cristãos. Depois nós vamos chegar ao ponto do que nós somos. Então, o que nós não somos enquanto cristãos em relação à existência de Deus? Nós não somos um movimento chamado ateu. Porque o movimento chamado ateu, ele vai dizer que Deus não existe. Ou seja, não existe responsabilidade para com aquele que criou, uma vez que ele não existe. Eu faço o que eu quero, da forma que eu bem entendo. Eu não tenho que responder para ninguém. Ok? Segundo movimento que eu quero trazer para vocês, um movimento chamado de agnosticismo. O termo aí é um termo de indiferença. Um termo que vem de não, que é o mesmo do assintomático, que é o mesmo do apolítico. Então ele entra do agnosticismo. O gnosticismo é um movimento filosófico que nasceu na Grécia Antiga.
E o que é o agnosticismo? O que ele pensa em relação à existência de Deus? O movimento agnosticista, ele vai pensar assim: olha, Deus criou, só que nós não temos condição, enquanto seres humanos, de conhecê-lo. Com base nisso, eu logo afirmo que não existe responsabilidade para com quem criou, porque eu não tenho condição de conhecer, então não respondo para ele. Então Deus é um ser transcendente que não emana o seu conhecimento. Então, uma vez que eu parto desse princípio, então eu faço o que eu quero, da forma que eu quero, não tem responsabilidade. Cada um por si. Eu sou entregue à minha sorte, entregue às minhas paixões. Eu interpreto a minha natureza, eu interpreto quem eu sou a partir daquilo que eu entendo. Terceiro movimento chamado de deísmo. O que é o deísmo? O deísmo é um movimento que ele vai entender que Deus existe, porém ele vai falar que Deus criou e Deus abandonou. Ou seja, o Deus criador é um Deus que não tem participação com a sua criação. Ele criou e nos entregou a nossa própria sorte. Ou seja, cada um por si. Mais uma vez eu reitero, não existe responsabilidade alguma para com o Criador. E uma vez que ele cria, ele abandona, eu não o conheço. Eu não tenho condições de conhecer. Mas uma vez é um Deus que transcende, mas não emana o seu conhecimento. Movimento que muito se parece com quem nós somos. É um movimento chamado de teísmo. O que é o teísmo? O teísmo é um movimento que vai afirmar que Deus existe, que Deus revela o seu conhecimento, que Deus emana a partir da criação, e é um Deus que é ativo para com tudo que está acontecendo aqui na terra. Só que tem um problema. O teísmo vai falar que pode haver a possibilidade de existir um ou mais deuses. Existe um superior e existe um abaixo do superior. A grosso modo, se nós olharmos o teísmo, nós poderíamos até abraçar essa causa. Só que fere o entendimento bíblico, que vai falar que o nosso Deus é 3 pessoas, de uma mesma natureza, só que ele é um Deus. Então, dentro do teísmo tem os seus desdobramentos, e dentro dos desdobramentos do teísmo tem o politeísmo, que é o entendimento que tem vários deuses, que cria, que emana o seu conhecimento, porém são vários. E dentro do teísmo tem um desdobramento chamado de monoteísmo. Esse desdobramento é o qual nós fazemos parte. Então hoje no mundo existem 3 principais religiões monoteístas. E quais são elas? Judaísmo, cristianismo e o islamismo. Me pergunte o que as 3 têm em comum. Alguém sabe me responder? Ambas as 3 têm por patriarca Abraão. A coisa vai se dividir lá no filho da promessa, entre Ismael e Isaac. O Islã, ele vai afirmar que o filho da promessa é Ismael. Olha para você ver. O perigo que ele tem, que a gente não entender o propósito nem o processo e acelerar aquilo que Deus quer fazer no tempo dele. Olha os rumos que as coisas vão tomando dentro da história. Mas nós somos esses. Nós somos os monoteístas. Nós cremos na existência de um único Deus, que é transcendente, que emana o seu conhecimento por meio da criação e por meio do relacionamento. E uma vez que eu abraço essa cosmovisão, eu tenho um entendimento que eu tenho responsabilidade para com aquele que me cria. Eu respondo para com ele sobre aquilo que eu estou fazendo, como que eu estou fazendo e para a glória de quem que eu estou fazendo. Nós somos esses. Nós somos os monoteístas. Uma vez que eu abraço essa cosmovisão, eu entendo que tudo que Deus está fazendo aqui na terra é por meio do relacionamento. Então, Judson, como que Deus emana o seu conhecimento por meio do relacionamento? Simples, vem para Gênesis comigo. Gênesis capítulo 1, capítulo 1, nos versículos todos do 1, e no capítulo 2, nos versículos todos do 2. O que Deus está fazendo? Deus está criando, está expressando. O que é a criação? É a história de Deus contando quem Ele é. Por isso que Paulo vai falar em Romanos capítulo 1 que a criação tem conteúdo suficiente para condenar o ser humano, porque o ser humano consegue entender a existência de Deus a partir da criação. Chegamos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4, capítulo 2 em diante, a gente começa a ver Deus expressando as coisas. Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, e por meio da imagem Deus revela o caráter dele.
Porque o homem tem a imagem em hebraico significa tselem, e tselem, se você transliterar para o português, vai significar sombra. Então o homem, ele reflete quem Deus é aqui na terra, e por meio da imagem, o homem exerce o quê? Domínio. Olha que legal, gente. O homem tem a imagem de Deus e tem a semelhança de Deus. Então, por meio da imagem de Deus, o homem revela quem Deus é, o caráter de Deus e os seus atributos comunicáveis. E por meio da semelhança, Deus o quê? Expressa relacionamento com o homem. Porque eu não posso me relacionar com aquilo que não parece comigo. Se eu tentar conversar com uma árvore, ela não vai me responder, porque ela não é semelhante a mim. Então Deus cria o homem à sua imagem, para poder expressar o seu caráter, expressar a sua natureza, e Deus cria o homem à sua semelhança, para quê? Para que ele pudesse ter relacionamento, e por meio do relacionamento Deus expressa o quê? A sua vontade, os seus propósitos, e nós cumprimos o nosso mandato, ok? Então, para mim poder entender identidade, eu preciso o quê? Relacionar, porque identidade está associado a quem Deus é. Uma vez que eu não tenho condições naturais de entender quem eu sou fora desse ambiente de relação, ok? O problema é que nós achamos que o ser humano foi criado uma máquina, nós agimos dessa forma e nos comportamos dessa forma. Nós olhamos Deus soprando o fôlego de vida em Adão, nós achamos que Adão sai por aí fazendo coisas. Na verdade não é assim. Deus sopra o fôlego de vida em Adão, e Adão vai para onde, gente? Ele sai cumprindo o mandato, sai fazendo coisas, sai dando nome para animais, sai multiplicando e enchendo a terra? Não. Ele apresenta para a relação, e por meio da relação Deus expressa a sua vontade, e a partir do momento que Deus expressa a sua vontade, o que o homem faz? Cumpre o seu propósito, à altura daquilo que Deus está falando, e vive para a glória de Deus. Você entende a seriedade que é de necessidade do ser humano de relacionar com aquilo que transcende e emana o seu conhecimento? Você entende que tudo na vida do cristão gira em torno do relacionamento? Entra uma terceira pessoa na história em Gênesis capítulo 3, Satanás. E o que ele vai fazer? Ele vai remover o homem do lugar do encontro. O que Satanás vai fazer? Ele vai retirar o homem desse lugar de dependência, de relação. Porque uma vez que o homem sai desse lugar de dependência e relação, ele não cumpre mais propósito, ele fabrica propósito. Então, fora do ambiente de relação, o homem não cumpre propósito, ele passa a fabricar propósito. Amém? Está comigo aqui? Entende que tudo gira por meio do encontro? Uma vez que eu encontro a Deus, eu entendo quem eu sou em identidade, eu cumpro o propósito à altura daquilo que ele está falando. Mas Satanás removeu o homem do lugar do encontro. Amém? Qual que é a proposta de Satanás? O que Deus falou? Aí Eva começa a explicar para Satanás o que Deus falou. Aí no finalzinho ela fala assim, olha, ele disse que certamente se eu comer, eu vou morrer. Aí Satanás usa o mesmo argumento. Certamente, se você comer, você não vai morrer. Agora eu te digo, o que teve mais peso para Eva naquela situação? Aquilo que saiu da boca de Deus ou aquilo que saiu na boca de Satanás? Todo mundo conhece a história. Então o que é queda na história humana, Judson? Queda é a primeira ação que o homem toma fora do ambiente da relação. Você entende a seriedade do que é relacionar com Deus? Então, automaticamente, o que é caracterizado como queda na história do ser humano? A primeira ação que o homem toma fora do ambiente da relação. Então, nesse momento, o homem o quê? É separado de Deus. E olha que legal, gente. Pensa comigo. Existe um lugar onde Deus está emanando o seu conhecimento. Existe um encontro. Existe o Deus Criador e existe o ser humano. Todos os dias na viração do dia, Deus vinha no jardim para relacionar com o homem e conferia a ele identidade e propósito. Só que nesse dia que o homem caiu, Deus apareceu na história. E pasmem, gente, se fosse eu como ser humano,
Se eu tivesse um encontro marcado com uma pessoa e eu soubesse com antecedência que essa pessoa me traiu, você acha que eu iria lá? Humanamente falando, você acha que eu iria lá? Provavelmente não. Mas se eu fosse, eu não iria com onde você está, eu iria com o que você fez. Eu não iria para acusar. Eu iria para acusar, aliás. Mas Deus vem com aonde você está. Para gerar entendimento no ser humano que aquilo que ele fez removeu ele do lugar do encontro. E para gerar o entendimento do ser humano que Deus não é um Deus que acusa, mas é um Deus de relacionamento. Amados, presta atenção comigo. Nós não podemos restringir o onde de Deus ao Éden. O onde de Deus começou antes da fundação do mundo, porque em Apocalipse fala que o Cordeiro de Deus estava preparado antes mesmo da fundação do mundo. Então o onde de Deus começa antes da fundação do mundo, o onde de Deus começa dentro do Gênesis, e o onde de Deus é estabelecido na cruz. E Deus até os dias de hoje está gritando para o ser humano que insiste em esconder do ambiente de relação: aonde você está? Nós não fomos entregues à nossa própria sorte. Deus vai atrás do ser humano. Deus entra na história do ser humano. Em Romanos capítulo 5, no versículo 8, a Bíblia vai falar assim, que nisso Deus provou o seu amor. Sendo nós ainda pecadores, Deus se entregou por nós, por meio do seu Filho, Cristo Jesus. Fomos nós que erramos, fomos nós que negligenciamos a relação, fomos nós que fabricamos o propósito, fomos nós que saímos do lugar de dependência, fomos nós que escondemos de Deus, e Deus vem ao nosso encontro. Queridos, entenda uma coisa: Deus vem primeiro, Ele é fiel consigo mesmo. Aquilo que nós fazemos não altera o caráter de Deus. Ele é imutável. O problema é que tem muita gente vendendo uma mensagem falando que Deus vem atrás do homem porque o homem é bonzinho, porque o homem é a menina dos olhos de Deus. Não, Ele vem atrás do homem porque o caráter dele é imutável. Independente do que aquilo que você faça, ele continua sendo o mesmo. E graças a Deus por isso. Como disse para vocês, se fosse comigo, eu não iria com onde você está, eu iria com o que você fez. Chegamos até o texto que eu acabei de ler. Pasmem, gente, é um texto também que vai retratar um encontro. Olha que fantástico. Todo esse pano de fundo para te colocar você nesse cenário. E com base em tudo que eu disse para você, desde o começo da minha mensagem, com a introdução dela, eu posso te afirmar que o homem nasceu para encontrar a Deus. Literalmente. E o que você vê? Uma multidão vindo até Jesus, e Jesus repreendendo a multidão, porque eles vão para o encontro com a motivação errada. Diz assim o texto: vocês não vêm até a mim por causa dos sinais. Vocês vêm até a mim por causa que vocês comeram e se fartaram. Queridos, fora do ambiente da relação, o homem passa a fabricar propósito, e ele é refém das necessidades. O homem agora vai para o encontro e, pasmem, por causa da necessidade. O homem vai para o encontro por causa do pão. O que Jesus faz? Vocês vêm até a mim por culpa do pão. Amados, eu quero que você entenda uma coisa: Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Deus conhece todas as suas motivações. Ele sabe por qual o motivo que você está aqui, o porquê que você veio para esse lugar. Ele sabe o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Ele sabe se você está fabricando o propósito ou você está cumprindo o propósito. Ele sabe se você está entendendo identidade ou se você não está entendendo identidade. Ele sabe se você está fabricando modelos de pensamento ou não está fabricando modelo de pensamento. Deus conhece todas as nossas intenções, e com base nisso eu vos afirmo: nós ainda somos o tipo de gente que vai para a mesa porque o pai põe pão na mesa. Nós ainda somos o tipo de gente que dizemos sim, Jesus,
que enche a minha barriga. Mas dizemos não para Jesus que quer alterar o meu caráter e quer me dar um destino eterno. Amados, o contexto desse texto é a multiplicação dos pães. Diz o texto que vem uma multidão em direção a Jesus. Jesus olha a demanda passageira e pensa: o que faremos com essa multidão? Ele indaga Filipe. Filipe vira para ele e fala assim: olha, despede essa galera. Jesus fala assim: não. Aí chega André e fala assim: olha, temos 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus então manda o povo se assentar em grupo de 5 e 5 e começa agora a pensar em multiplicar os pães. Ele dá graças a Deus, ele multiplica os pães, ele faz um milagre, o povo come, o povo se enche do pão. E o que Jesus faz? Ele manda os discípulos recolher, ok? E os discípulos recolhem o pão. E depois de tudo isso, diz o texto bíblico que a multidão vai fazer? A multidão vai em direção a Jesus com o propósito de fazer com que ele seja o seu rei. Entenda uma coisa comigo, amados. Enquanto tem pão na mesa, Jesus é Senhor. Enquanto tem pão na mesa, Ele é nosso rei. Mas quando a barriga dói, nós dizemos não para Deus. Nós continuamos fabricando propósito. Nós não mais entendemos relação e negligenciamos tudo aquilo que Deus tem falado para nós por meio da sua soberana palavra. O que eu aprendo com isso? Quando nós limitamos o evangelho a uma provisão passageira, nós somos tendenciosos a fazer com que Jesus seja o nosso Senhor, mas com a motivação errada. Segunda coisa que eu aprendo com isso: quando nós limitamos Jesus à provisão passageira, nós reconhecemos Jesus e seguimos Jesus com a motivação errada, porque é isso que eles estão fazendo. Pensa no tipo de gente que é intenso. Pensa no tipo de gente que atravessou um mar porque a barriga doeu. Pensa no tipo de gente que teve que andar bastante, teve que pegar barco para ir de encontro no Jesus que multiplicou o pão. Pensa no tipo de gente que foi até Jesus e recebeu essa mensagem dura. Pensa no tipo de gente que insistiu em permanecer e ouviu de Jesus posterior a isso dizer que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E aquele que não alimentar do seu corpo não tem parte com Ele, nem tem direito à vida eterna. E sabe o que o povo disse depois disso? Duras são essas palavras. Quando Jesus põe um pão na mesa, Ele é o rei que haveria de vir. Quando Jesus diz que é o pão vivo que desceu do céu para mudar o nosso destino eterno, duras são essas palavras. Nós ainda somos o tipo de gente que estamos comprando um evangelho que é segundo a nossa vontade. Nós ainda somos o tipo de gente que está dizendo sim para o evangelho que é segundo os meus interesses, que atende às minhas necessidades. E nós não valorizamos o quem, nós não valorizamos o onde de Deus, nós não valorizamos o encontro com Deus. Eu poderia citar aqui inúmeros encontros maravilhosos que tiveram um final feliz, queridos, mas esse aqui não. Jesus vira para a multidão e despede essa multidão. Ele vira para os seus discípulos e fala assim: olha, e vocês? Não querem ir também? E vocês? Também não querem ir embora? Uma pessoa entendeu o propósito. Uma pessoa está começando a entender a identidade. Pedro. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Reitero, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Um tipo de gente que está entendendo identidade, um tipo de gente que está valorizando o encontro, um tipo de gente que está absorvendo aquilo que Jesus está falando por meio do relacionamento. Não tem a ver com onde iremos nós, tem a ver com quem e para quem iremos nós. Não é sobre um lugar, é sobre uma pessoa. É sobre Jesus. Sempre foi sobre Ele. Sempre vai ser sobre Ele. Queridos, Deus me levanta essa noite para poder te dizer: não há nada mais precioso que uma vida de relacionamento e dependência de Deus. Não há nada mais precioso com isso. Eu amo a provisão passageira. Eu gosto de pão na mesa.
Eu também fico aflito nas minhas emoções quando começa a faltar. Eu fico aflito nas minhas emoções quando começa a crise chegar. Mas, cara, eu tenho aprendido desses últimos tempos. Não há nada mais precioso do que me encontrar com Deus. Não foi por acaso que Jesus disse que Maria escolheu a boa parte. Porque de fato não há nada precioso que sentar aos pés de Jesus para poder aprender. Não é por acaso que Jesus vira para a multidão e fala assim: olha, quer conversar com o Pai? Vai para o secreto, que o Pai que te vê em secreto te recompensará. E olha, entenda uma coisa: é o Pai que está vendo, não é o Pai que está ouvindo. Não é sobre o que eu falo, é a forma como eu me apresento no secreto. Porque nós temos o costume de chegar com a lista de compra no secreto e falar assim: Deus, faça isso, faça aquilo, atenda as minhas necessidades. E a revelação de Jesus é: o Pai que te vê em secreto. É sobre a forma que você se apresenta. É sobre a forma que nós apresentamos diante dele. A forma como nós nos curvamos diante dele. E é isso que eu quero trazer para vocês, queridos. É isso que eu quero que vocês entendam essa noite. Não há nada mais precioso que o encontro. E eu termino a minha mensagem em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Por favor, abra para mim rapidinho, meu tempo é curto. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Mateus 11, versículo 28 e 29. Encontraram? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achará descanso para a sua alma. Olha que legal, gente, que presente precioso. Olha que Jesus está falando assim: olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Olha o Deus do encontro propondo novamente o relacionamento. Olha o Deus do encontro propondo novamente uma nova oportunidade de desfazer de todos os propósitos que você fabricou fora do relacionamento e entender o que Ele tem para poder dizer. Ele está afirmando: para de fabricar propósito, para de cumprir aquilo que eu não pedi para você poder fazer. E olha, Ele está falando: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Quando a mulher come do fruto, lá no Éden, no capítulo 3, ela vê que o fruto, ele é bom. Ela vê que o fruto, ele é sagaz para poder dar entendimento. E por isso que o homem começa a fabricar propósito fora da relação. Porque agora ele acha que ele pode entender fora do relacionamento. E aqui Jesus está dizendo assim: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Nós nunca fomos chamados para entender fora do relacionamento. Nós nunca fomos chamados para entender sexualidade fora do relacionamento. Nós nunca fomos chamados para entender necessidades fora do relacionamento. Nós nunca fomos chamados para entender identidade fora do relacionamento. Nós nunca fomos chamados para entender as questões inerentes à nossa natureza fora do relacionamento. E o convite que Ele tem para mim e para você essa noite é: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim. Nós só precisamos soltar o controle e entender que fora da relação é morte. E entender que independência de Deus é morte. E entender que fora do relacionamento não tem vida. Deus é um Deus de vida, e fora da relação não tem vida. Se coloque de pé. Deus, obrigado por essa oportunidade, Pai.
Obrigado porque o Senhor me levanta essa noite para poder fazer com que os meus irmãos entendam o valor que existe no relacionamento, o valor que existe em entender propósito, o valor que existe de andar à altura da sua soberana vontade. Jesus, eu oro para que o Senhor abra os olhos do coração dos meus irmãos. Eu oro para que o Senhor abra os ouvidos espirituais dos meus irmãos, para que eles possam entender que nada pode ser feito fora da relação com Deus. Abra os olhos dos meus irmãos para que eles possam entender que fora do relacionamento eles só fabricam propósito e não cumprem propósito. Abra o coração dos meus irmãos para que eles possam viver coisas maiores e mais profundas em Ti, Senhor. Abra o coração dos meus irmãos para que eles possam entender que eles não foram chamados para se curvar para as necessidades, mas para dominar sobre todas elas. Abre, Senhor, os olhos dos meus irmãos para que eles possam viver coisas maiores nessa geração, ainda nesse tempo, Jesus. Traga um tempo novo sobre essa igreja, sobre essa nação, Espírito Santo. Nós não queremos ser mais uma igreja imatura, que não vai para o encontro e não amadurece, Jesus. Transforma a nossa nação, Espírito Santo. Transforma a nossa igreja, Pai, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém.